Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais sobre cinema, né? Mais sobre os filmes que estão rolando em circuito aqui no Rio de Janeiro, tá? E provavelmente outras partes do país também, tá? E hoje eu quero falar da produção Um Filho, né? Estrelada por Hugh Jackman, Laura Dern e com uma participação bem especial do Anthony Hopkins. Vocês já estão vendo, né, que é o tipo do filme que você vai ao cinema para ver por causa do elenco, né? Ele é baseado numa peça, tá? O título da peça está em francês, tá certo? E é interessante a gente perceber que esse filme, né, ele aborda o tema, né, um drama, né, ele é um drama psicológico bem forte, tá? É um drama psicológico, dando os spoilers aqui, com um final trágico, tá? Indo contra, né, a maré da, como podemos dizer, indo contra a maré do happy end, né, dos filmes americanos, né? E do que se trata esse filme, né? Pra gente falar aqui um pouquinho sobre ele. A gente tem um cara chamado Peter, né? Ele é casado, tem um filho bem pequenininho, um filho de alguns meses somente, mas ele já teve um casamento pregresso, né? Que terminou, né? E ele tem um filho adolescente. E esse filho adolescente vive com a mãe, que é a Laura Dern, né? O Peter é interpretado pelo Hugh Jackman. E esse filho, ele tá com problemas psicológicos graves. Ele não tá indo à escola, não tá se relacionando com ninguém, é muito fechado, né? E aí a mãe, né, que é interpretada pela Laura Dern, pede pro Peter, né, para conversar com o filho, né? E aí quando ele vai conversar com o filho diz que quer viver junto com o pai, no caso, né? E aí vai ser toda aquela situação, né, gente? O filho adolescente vai viver com o pai, o garoto meio perturbado, né? Aí a esposa nova vai começar a olhar meio atravessada para ele, vai ter problemas de relacionamento aqui, problemas de relacionamento ali. Num primeiro momento a garota finge estar bem, mas na verdade ele está muito mal, ele está se automutilando com uma faca, né? E ele está sofrendo demais, aquele negócio todo, né? E ali o pai, né, tenta ser o mais compreensivo possível, né? E ele tenta conciliar o emprego dele, que é cheio de, vamos dizer assim, responsabilidades, ele precisa estar sempre constantemente viajando, e tem que ficar ali cuidando do filho que está com esses problemas psicológicos graves, né? E por um outro lado, né, esse pai, o Peter, ele tem o pai dele, né, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, né, que foi um pai muito ruim, né, para ele no caso, né? Quando ele teve mais novo, a mãe estava doente e o pai não deu a menor ideia, né? A mãe acabou morrendo, né? E o pai não teve ali do lado do filho e da esposa para poder amparar ela, né? Eles, né, na época da doença da mãe, né? E aí o que vai acontecendo? Esse relacionamento obviamente vai se tornando cada vez mais complicado, né? É, Tem uma hora que o Peter acaba perdendo a paciência com o filho, né? Começa a ser altamente, vamos dizer assim, ríspido com ele, né? Começa a falar que ele não vai ter um futuro assim, coisa e tal, não sei o que. E aí isso só piora a situação porque o garoto acaba tentando cometer um suicídio e ele vai acabar no hospital, né? E acaba numa clínica psiquiátrica. E o garoto fica pedindo desesperadamente para os pais, né, para voltar para casa, enquanto que os médicos que são especialistas na área falavam, né, o tempo todo, né, que não, que ele tem que continuar internado, que vai ser um risco muito grande dar alta para ele, né? E aí você tem essa situação, né? Os pais vão é, dar prosseguimento ao tratamento dele ou os pais vão fazer uma alta, passar a mão na cabeça e levar ele para casa, né? Então, quer dizer, esse filme ele levanta essa questão, né? E infelizmente, né, o desfecho desse filme é bem trágico. Infelizmente não, acho que talvez, infelizmente seria, né, se o filme tivesse um happy end no final. Tudo encaminhava para isso, né? Mas aí você tem um plot twist violento bem no finalzinho do filme, né? E o final trágico do filme se confirma. Estragaria, sinceramente, gente, estragaria muito o filme se tivesse um happy end. Soaria uma coisa muito falsa, né? E aí é aquela coisa, né? Você fica com medo danado, né, de um filme americano fazer isso, porque os filmes americanos, eles trabalham happy ends, eles trabalham finais felizes, né? Só que não foi o caso deste, ainda bem, né? E quando você vê que o título da peça está em francês, né?
você já percebe, entendeu? Que os europeus nesse ponto eles são muito mais realistas, né, do que o cinema americano. Essa peça de teatro ela tem esse desfecho trágico, né? E o cinema e esse filme americano em particular, né, no caso, né, não aceitou lançar mão do happy end e realmente lançou mão do final trágico do que foi o que é uma coisa bem mais, como podemos dizer, plausível, né, do que você dar finais felizes, né, para histórias que são tristes, que começam tristes, que têm o meio tristes e não tem como ter um final feliz, gente. O final delas vão ter que ser tristes também, né? Mas ao mesmo tempo é interessante a gente perceber como é difícil, né? Esse filme levanta muito essa questão, né? Como é que é difícil, né, você criar uma pessoa, né? Porque o divórcio do pai, né, acabou, né, desestruturando o garoto de uma tal forma, né? Porque o garoto não aceitava, né, que o pai abandonasse a mãe. Ele viu a mãe sofrendo, né, por causa disso, né? E ele acabou sofrendo também por tabela e ele não aceitava que o pai largasse a mãe para ficar com uma outra mulher. Ele não aceitava que a outra mulher ficasse com o pai dele, mesmo sabendo que ele era casado, né? Então, quer dizer, é, é uma situação muito complicada, porque até que ponto você vai blindar a criança dessas realidades, né? E até que ponto você vai ter que discutir abertamente essas realidades com a criança para ela superar, né, esse momento de crise da melhor forma possível, né? Então o filme ele levanta essas questões e ele é interessante por causa disso. Agora, as interpretações dos atores estão simplesmente primorosas, né? O Anthony Hopkins ele aparece só um pouquinho no filme, é uma participação especial mesmo. Ele consegue fazer um pai odioso ali nos poucos minutos de tela que ele tem, né, onde ele rouba a cena, né? A Laura Dern também está muito bem como a mãe que está ali sofrendo, né, com os problemas do filho, né? Ela já teve esse sofrimento pregresso, né, dela ter perdido o marido para uma outra mulher, né? Já tem toda essa coisa, toda essa carga, né? Ela precisa se manter um pouco acima disso, né, para poder cuidar dos problemas pessoais do filho, né? E o grande personagem do filme é realmente, né, o grande ator do filme é realmente o Hugh Jackman, né? Ele tá realmente maravilhoso como o pai ali que tenta ser zeloso, o pai que tenta ser compreensivo, o pai que tenta ser durão com o filho, entendeu? O pai que não sabe o que fazer para fazer com que esse filho se recupere dos seus problemas emocionais, né? E realmente é um filme que, sabe, foi um presente nesse personagem para ele, né? Um cara que ficou ali meio que marcado pelo personagem do Wolverine, só fazia Wolverine para cima, Wolverine para baixo, só fazia filme de ação para cima e para baixo. E você ter um papel dramático, né, dessa magnitude é realmente um grande presente para ele, né? E a gente, né, que gosta dos atores, né, de cinema, né, a gente vai muito, né, nos filmes, né, os caras que gostam, né, de cinema, assim, de interpretação de atores, né, a gente vai muito aos filmes por causa dos atores, né. Então, realmente, foi uma grata surpresa a gente ver esse presente aí que o Hugh Jackman acabou ganhando, né. Ele foi um dos produtores executivos do filme, né, o filme tinha um monte de produtores executivos, né. Mas valeu muito a pena ver esses atores, né, atuando. O próprio Hugh Jackman atuando com a Laura Dern foi uma coisa bem gostosa de se ver e eles tiveram vários momentos de tela juntos, né? Então o filme vale muito por isso, né? Vale muito pela interpretação dos atores, vale muito pela discussão, né, do que você faz enquanto família, né? Quando a família se desmembra, né? E o pai vai fazer uma família nova, como isso afeta o filho da família anterior, né? Então, quer dizer, o filme ele levanta essas questões, né? E muita gente deve passar por esses problemas, por essas situações, né? Muita gente deve se identificar com um filme desses, né? Então, o filme ele é altamente indicado, tá? Eu estou dando aqui altamente indicado pelos atores, pela temática, entendeu? Pelos plot twists, né? E principalmente pela opção certeira e altamente correta de não se fazer um final feliz para um filme desses. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades a gente conversa mais sobre cinema aí com vocês. E não deixe de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.